Quem lembra que no dia 21 de setembro de 2024, absolutamente do nada, lá na Sonic Central, nós tivemos um vídeo surpresa do Shadow vestindo de Batman, para justamente comemorar o dia de aniversário do morcegão. Bem, mais tarde foi confirmado que teríamos uma série de quadrinhos crossovers entre o Sonic e a própria DC, com justamente umas artes de Shadow, Sonic, Tails, Knuckles, Amy e Silver trajados como heróis da DC. E que foi dito que justamente esse crossover se trata de uma minissérie em quadrinhos de 5 edições, e que nossos heróis se encontrarão. Nessa semana lançou a primeira edição desse crossover, e hoje estarei narrando essa edição para vocês. Mas antes de começarmos, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, assim como me seguir nas outras redes sociais. Então, sem mais enrolação, vamos começar! Bem, a nossa história já começa lá nas alturas, em que do mais absoluto nada, na Terra do Sonic, é visto um, entre aspas, planeta bem peculiar e bem ameaçador de certa forma, em que Sonic, Tails e Amy veem a chegada deste planeta, com inclusive a Amy falando que com certeza aquilo não é o Little Planet, lá de Sonic CD, e o Sonic complementa falando que provavelmente não seja coisa do Eggman, já que não faz o seu estilo, e se pergunta se eles vieram em paz. Bem, a pergunta de Sonic é respondida rapidamente quando alguns parademônios saem do planeta e partem para o ataque, mas nossos três heróis conseguem dar conta. Entretanto, vem surgindo cada vez mais e mais, e Sonic percebe que estão vindo justamente daquele planeta, e que não vê uma forma de parar de vir mais desses seres. E nosso ouriço fala que eles precisam de um espaço para pensar. Assim, Sonic pega seus amigos e partem em disparada. Tails e Amy então concluem que foi aberto um portal naquela região, onde justamente surgiu o planeta. Então provavelmente pode ter surgido portais em outros lugares. E Amy se preocupa com seus outros amigos. A cena então é cortada e vamos para a Angel Island, em que nós vemos Knuckles lidando sozinho com um exército de parademônios, em que de fundo em que nós vemos que Knuckles está sendo observado por ninguém mais e nada menos que Darkseid, o maior vilão do universo da DC. E ao seu lado está seu filho, Descent, em que o filho fala para seu pai que neste lugar tem uma esmeralda com poder para neutralizar o que eles estão procurando, em que o próprio Darkseid manda destruir a esmeralda, pois quando ele pôr as mãos no que eles estão procurando, poder não será mais um problema. Então nós vemos que o planeta disparou uma grande rajada de energia sobre a Angel Island e sobre a Esmeralda Mestre, dando indícios de que ela foi destruída. Nossa cena então é cortada mais uma vez, voltando para Sonic, Tails e Amy, em que é visto a Sunset City sendo invadida, e o Sonic decide partir em disparada. Porém, nesse momento, nosso ouriço azul é surpreendido por um velocista escarlate, se tratando do digníssimo herói Flash, que ao ver o ouriço azul, ele acha que se trata do Crackle. E essa foi uma referência bem legal. Pra quem não conhece, o Crackle se trata de um personagem da DC, que é basicamente o Sonic da editora. Ele era o amigo imaginário de Wally West, o segundo Flash, até que ele descobriu que na verdade ele era um velocista alienígena que se comunicava através de eletricidade. Quadrinhos, mas pô, que referência, hein? Obrigado, Ian Flynn, fizeram o dever de casa. Mas enfim, voltando pra história, Sonic diz que ele não é esse tal de Crackle, mas que gostou da corrida do velocista escarlate. O herói de vermelho então fala que ele deve ser um dos cidadãos locais. Diz que ele lidará com os parademônios, mas nosso ouriço azul debocha, dizendo que quer ver se o herói de vermelho consegue acompanhar ele. Então ambos os velocistas começam uma corrida em torno da Sunset City. Nossa cena então é cortada e nós vemos Silver na Sunset City lidando com os parademônios. Mas ele não estava sozinho. Ao lado dele está o Lanterna Verde John Stewart, em que juntos eles limpam os parademônios no ar. Já no solo nós vemos ninguém mais que Shadow e Batman trabalhando juntos para salvar uma cidadã que estava fugindo de um parademônio. Isso sem trocar uma palavra, inclusive. Agora voltamos para Amy e Tails, que chegaram na cidade e procuram cidadãos em perigo para ajudarem. Até que eles encontram um robô gigante e acabam recebendo uma surpreendente ajuda da Mulher Maravilha e do Ciborgue. Até que
que, os intimidando, surge o vilão Kalibak, mas é facilmente abatido por Knuckles, que o pegou desprevenido, o nocauteando, e fala que isso é por ter derrubado a Angel Island dos céus. Finalizando o inimigo, surge ninguém mais nada menos que Superman. Knuckles então explica que a Angel Island caiu, pois a Esmeralda Mestre havia sido completamente destruída. Quem diria, né? E teria sido levado junto se Superman não tivesse o salvado. Shadow então surge exigindo explicações, assim como Sonic e Flash, que estavam disputando quem havia derrotado mais parademônios. Assim, nossos heróis se apresentam, inclusive dizendo que foi o Cyborg que fez a ligação entre os dois mundos. Cyborg e Mulher Maravilha então contextualizam Sonic e companhia quem é Darkseid, sendo um conquistador de mundos e procurando a equação antivida. Eles falam que o deteram no passado, porém agora ele construiu um tal de Ragnarok, satélite móvel capaz de viajar entre dimensões, e fala que provavelmente que ele está neste mundo em busca de fontes de poderes para alimentar sua sede de conquista. E nossos heróis já raciocinam que ele está em busca das Esmeraldas do Caos. O Lanterna John fala que com esses artefatos, Darkseid pode alimentar e muito Ragnarok. E Batman complementa que ele poderia, quem sabe, chegar à equação antivida. A Mulher Maravilha então pergunta se existe alguma forma de conter o poder delas, em que Knuckles responde que sim, mas Darkseid a destruiu, se referenciando a Esmeralda Mestre. Superman então fala que eles podem se juntar e pensar em um plano, mas Shadow, sendo o nosso antissocial favorito, fala que não tem tempo para isso e vai embora. E o Morcegão fala que lidará com ele. Shadow e Batman então tem um diálogo muito bom, em que Batman pode ter uma certa noção do que Shadow poderia estar passando, em que ele pergunta quem foi a pessoa que ele não conseguiu proteger, em que Batman fala que perdeu seus pais quando pequeno, mas que prometeu proteger a cidade que seus pais amavam. E Shadow então fala que para ele era a Maria, explica a situação de sua morte. Batman então fala que Shadow é essencial para a derrota de Darkseid, assim como eles são essenciais para Shadow, que respondendo de uma forma ríspida, Shadow aceita em ajudar. Agora voltando para nossos heróis, Tails fala que está desenvolvendo um aparato que pode ajudar a rastrear as esmeraldas, mas que ainda está numa versão beta. Porém, Cyborg se oferece em ajudar nossa raposa em terminar o projeto. Assim, o grupo se divide, com Tails e Cyborg indo para o laboratório de Tails para terminarem o rastreador, e os outros heróis se dividem em duplas, procurando as esmeraldas e ajudando os civis locais, com inclusive cada dupla tendo interações entre si e notando semelhanças em suas histórias. Bem legal essa parte, inclusive. Porém, Sonic e Flash chegam na Green Hill, em que se deparam com ninguém mais nada menos que Darkseid, segurando uma das esmeraldas do caos. Assim terminando essa primeira edição. Bem, o que dizer dessa edição, né, meus caros? Eu achei uma edição bem introdutória, bem interessante, bem rápida, por assim dizer, sem enrolar muito. Darkseid já invadiu o mundo do Sonic, e é isso, porrada, correria, apresenta personagem. E é isso, eu achei uma primeira edição bem peculiar, bem interessante, bem nos padrões até dos crossovers que a gente teve antes. E pra quem não manja, lá nos antigos e saudosos quadrinhos da arte, nós tivemos 2 crossovers, em que Sonic teve crossover com Mega Man, em que também era nessa mesma pegada. Introdução, meu amigo, vai ligeiro, vamos logo pra porrada e os personagens interagindo. Tudo bem que esses crossovers de Sonic e Mega Man eram bem maiores, tipo, eram 12 edições de crossovers, em comparação com esse, que vai ser só 5 edições, né? Poderia explorar mais as interações e etc, né? Eu queria que tivesse a mesma pegada, 12 edições de crossover, né? Pra ter mais tempo de interação entre os personagens, mas vamos ter só 5 edições. E vamos ver como é que vai ser. Eu gostei, a arte, inclusive, tá bem IDW, por assim dizer. Eu gostei muito, a arte tá bem padrão da IDW, que não é ruim, é uma arte boa, bem legal. As interações eu gostei, principalmente desse quadrinho final das interações dos personagens se comparando, tipo o Knuckles comparando com o Superman, que o Knuckles fala que, pô, então você veio de uma família que foi morta, assim, se compadecendo com a história, né? Achei engraçado o Flash falando que, pô, seus poderes é natural, não teve experimento químico, esteira cósmica, nada, é natural. Enfim, foram interações bem interessantes e espero que mantenha assim, né? Mas vamos ver se o Robotnik irá
entrar nessa história também, quem sabe se aliando ao Darkseid ou indo contra o Darkseid, ajudando o Sonic e companhia. Vamos ver o que essas 5 edições nos esperam. Eu achei bastante interessante, por assim dizer. Mas bem, guys, é isso, vou ficando por aqui. Escreva aqui nos comentários o que você achou desse quadrinho, desse crossover, o que você espera, né? Então, e vamos ver o que nos aguarda esse crossover. Então, guys, não se esqueça, se você não deixou até agora, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, que isso vai ajudar muito, que isso vai ajudar bastante aqui para alavancar nosso canal e eu fazer cada vez mais vídeos, beleza? Então, guys, vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até meu próximo vídeo. Valeu, galera, até mais e fui!